Olha o que o texto bíblico diz, Apocalipse, nós estamos vendo no verso 16, olha o que o versículo 20 diz. Jesus explicando, o significado do mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Jesus fala, na minha mão tem 7 estrelas. O que são elas? Essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas do livro de Apocalipse. Então, as igrejas simbolizadas pelos castiçais estão em volta de Jesus. Jesus está no meio, entre a igreja, e segurando os anjos na sua mão. Ainda não ajudou bastante, porque cada um desses textos leva a lugares espinhosos. Quem são esses anjos e por que eles foram entregues então à igreja? Essa é a pergunta que você precisa entender. Porque ele começa o livro de Apocalipse falando assim, olha, eu tenho na minha mão anjos. Eles estão aqui, eu estou segurando. Dentro do contexto de igreja, estou segurando anjos. O que isso tem a ver conosco? Muito bem. A palavra anjo, a palavra angelos na Bíblia, ela pode significar um ser sobrenatural, dando a entender que cada igreja possui uma espécie de anjo da guarda particular. Esse pode ser um dos sentidos. Muitas pessoas gostam desse sentido, dizendo assim, olha, cada igreja local espalhada tem um anjo que protege aquela igreja. Há teólogos que lidam com isso e falam dessa maneira. Isso pode significar isso. Não é a minha preferência de entender, não creio dessa forma, embora respeite os que acreditam assim, mas isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que a palavra anjo também pode perfeitamente significar apenas um homem mortal dado à igreja para ajudá-la na tarefa de servir a Jesus. Anjo pode significar o pastor da igreja. Também a mesma palavra. A palavra anjo em si, literalmente traduzindo, é a palavra mensageiro. Então é isso. Os anjos são mensageiros. O pastor de uma igreja também é um mensageiro. Então ele pode estar dizendo, Jesus pode estar dizendo, eu estou no meio da igreja e eu estou controlando os seres espirituais que guardam a igreja. Os que creem dessa forma olham para 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz assim, as mulheres na igreja devem usar véu por causa dos anjos. Tem um texto em 1 Coríntios que fala isso. E há pessoas que dizem o seguinte, que existem poderes espirituais numa igreja que são subordinados, vivem em hierarquia diante de Deus. E esses seres poderosos, os anjos, eles se ofendem quando eles estão num culto, vendo o povo de Deus celebrando, e olham para mulheres e veem mulheres em estado de rebeldia, de rebelião, de insubmissão. E aí Paulo diz, olha, cubra a cabeça em sinal de reverência por causa dos anjos. Você tem textos que lidam, que mexem com isso. Outros vão dizer, não, cubra a cabeça por causa dos pastores. Aí fica um pouco mais esvazia ali. Então você tem apoio bíblico para as duas vertentes aqui. Muito bem, a outra possibilidade é que a palavra anjo pode se referir a emissários, lembra que é mensageiro? Que cada igreja enviou a João para fazer perguntas e trazer respostas. Outra possibilidade é que os anjos aqui eram assim, João, lembra que ele tem a visão, ele vê as coisas do fim do mundo quando ele está em Pátimos, na ilha de Pátimos. Mas ele vai escrever isso, vai fazer o registro quando ele está em Éfeso. As igrejas enviaram mensageiros falando, João, nós temos algumas perguntas. E João vai responder. E como eram diversos mensageiros, cada igreja mandava o seu, Jesus escreveu e falou, ao mensageiro da igreja tal, ao mensageiro da igreja tal, e foi despachando isso. Essa é uma possibilidade bem mais remota, mas também a palavra poderia significar emissários que foram falar com João. Tudo isso por causa de uma palavrinha anjo. Os que vieram de manhã viram que, como nós gostaríamos que Paulo explicasse, né? Ao pastor da igreja seria mais fácil, mas ele coloca uma palavra que dá um sentido maior. E aí por isso que eu falei para você que sobre escatologia, se você tiver aí 10 pastores, os 11 vão discordar do assunto, né? Vão ter 11 posições, 10 pastores vão ter 11 posições, porque é difícil. A outra possibilidade, aí tem mais uma, mais remota ainda, que a palavra anjo pode se referir a um grupo de líderes, a vários, não uma pessoa que trabalham, ou líderes que trabalham na igreja, ok? Então, há igrejas que trabalham com colegiado. Há igrejas em que você não tem um pastor principal, mas você tem um grupo de pastores. Um pastor lidando com casais, um pastor lidando com jovens, um pastor lidando com crianças. Então,
Esses pastores são os anjos da igreja. É uma outra possibilidade. Também tem apoio? Tem, mas um pouco mais remota. Dito isso, mostrando as possibilidades, aí aqui em cima, quem quiser aprender grego, aí está escrito lá, ó, literalmente em grego está escrito isso aqui, ó. Não vou ler em grego, não importa. As 7 igrejas, as 7 estrelas, anjos das 7 igrejas são. É isso. E deixou João olhando, tal. Muito bem. Não é muito difícil ali as palavras. Aqui dá para ver hepta. Aqui, tá vendo? Ó? Que letra é essa daqui na matemática? Não é o pi? Então você tem um E, um P, um T e um A. Hepta. Você fala, o Brasil é heptacampeão. Hepta o que é? 7. Então, algumas palavras aqui, ó. Angeloi. Quando você tem esses dois gama juntos, o primeiro sai som de N. Angeloi. Nossa língua, quando você quer falar plural, você coloca um S no final. No grego, você coloca um I. Então, quando você vê oi, é plural. Podia conciliar tudo, né? Seria tão legal. Eu queria isso quando eu fazia hebraico, grego. Falar, professor, faz tudo virar português. Não, não tem. É uma loucura mesmo. Mas aí você não se preocupa. Em português está bem claro. Palavra anjos. Destabulou ali o lugar, não tem problema. São as possibilidades, estão essas daí. Ó. Uma delas tem que ser apoiado. As duas melhores. Esse ou esse. Anjo que está na mão de Jesus. É o pastor da igreja ou são seres espirituais que estão guardando a igreja de Cristo. Então, dito isso, o que faz mais sentido? O que vocês acham? É uma opinião agora particular. O que faz mais sentido? Faz sentido para vocês Jesus que está no céu mandar João que está na terra enviar uma carta de papel para um anjo no céu com o propósito de exortá-lo? Não sei se vocês entenderam. Vamos imaginar as pessoas que defendem que o anjo da igreja são seres espirituais. Então Jesus chama João, que é um humano, e fala assim, João, escreva uma carta de papel para exortar os anjos que estão no céu. Aí você fala, peraí, mas se o anjo é celeste, Jesus é no céu, por que ele está fazendo mandando João mandar uma carta para o céu? Então você começa a ver que vai enfraquecendo. A melhor possibilidade aqui é que ele esteja falando dos mensageiros da igreja, os pastores. E aí então você fecha a cena que você está vendo. Jesus em pé, com toda a sua glória, dentro de um círculo formado por 7 igrejas, mas essas igrejas não estão sem líderes. Os líderes dessa igreja estão nas mãos de Cristo. Então Cristo fala, eu estou dentro da igreja, cuidando, estou próximo da igreja, mas eu controlo. Como é que eu controlo a igreja? Porque eu tenho na minha mão os anjos no sentido aí de pastor, os pastores que estão guiando a igreja. E eu movo esses pastores como eu quero. Eu mato pastores, eu trago pastores, eu movo pastores de lugar, assim como ele vai mover, no livro de Apocalipse, que ele fala, mexe com as igrejas também. Ele tira igrejas de um lugar, como ele tira líderes e traz líderes também.